Olá, queridos, bem-vindo ao nosso canal Minuto Conselhos de Deus, onde todos os dias você terá uma meditação, um devocional rapidinho para começar o teu dia logo de manhãzinho, logo cedinho, assim que você despertar. Um bonequinho chamado Avatar Evangelístico vai estar todos os dias. Se você clicar no canal, se inscrever e ativar os sininhos, todo dia você vai receber lá um devocional rapidinho, de 1 minuto, só para você iniciar o seu dia já te incentivando a um recado de Deus para o teu coração. Se você ficar firmemente no canal, ativar tudo certinho, toda segunda tem aula da Escola Bíblica Dominical, da Betel Adultos, na terça da Viver Mais, adolescentes de 15 a 17, e na quarta tem a Jovens Conectar Mais, essa lição de hoje. Então, queridos, fique atento, tem palavra para crescimento espiritual. O que eu só te peço é que você me ajude, porque é cansativo, são várias aulas para gravar, para formatar, para poder colocar na internet aqui, eu tenho que montar o PowerPoint, eu tenho que recortar, ela leva um certo tempo, mas eu não ligo para isso, desde que ela esteja sendo útil. Então eu só consigo com você me ajudando a fazer com que o TikTok, TikTok é outra rede lá que eu tenho também, mas fazer com que o YouTube entenda que este canal é importante, é relevante, e aí ele manda para mais pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Então, consegue notar a necessidade da tua ajuda que eu preciso? E eu sei que você me ajuda, porque você me ajudando, enviando para a tua classe, para os teus alunos, você está fazendo a obra missionária junto comigo, cumprindo o ID de Jesus, não só sentado na tua igreja, mas ajudando a anunciar o evangelho. Então vamos orar para iniciar essa terceira lição do quarto trimestre de 2025, com um tema maravilhoso, com um tema forte para nós, com um tema firme da revista Conectar Mais, com o tema estudando a carta aos Romanos, uma carta teológica linda, linda, linda. Vamos então orar. Querido papai, maravilhoso Deus, tu és soberano, poderoso, rico em misericórdia, rico em glória. O que te pedimos, Senhor, é que abra os nossos entendimentos agora, nos deixe, Senhor, mais fiéis à tua palavra, presente, Senhor Deus meu, na tua, Senhor, direção. Espírito Santo, venha nos ensinar, venha nos dar capacitação, para que nós possamos passar para mais e mais pessoas o aprendizado desta noite, deste dia, desta manhã, mas desta lição. Não deixe com que nós percamos, ó Pai, o caminho, Senhor, porque somente o Senhor, Pai, tem o caminho da vida eterna. Não deixe desviar para a esquerda e nem para a direita, mas nesta aula, fale conosco como tem falado em todas as outras, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a nossa aula sem perca de tempo. Então lá, revista Conectar Mais jovens a partir de 18 anos, mas é para toda a faixa etária, queridos. Eu considero que é para toda a faixa etária. Está estudando a carta aos Romanos esse trimestre, uma carta que o tema central dela é a salvação mediante a fé. Ei, se você acha que você está sendo salvo por doar marmita, por doar cesta básica, por doar seu dízimo, oferta, está enganado. A salvação não é pelas tuas obras, porque se ela for pelas obras, queridos, aquele que não tem condição de fazer obras estaria cometido ao inferno. Então a salvação é pela fé. A fé faz com que nós façamos obras, mas a obra não faz com que nós recebemos a salvação. Então a primeira aula, deixa eu pegar o meu marca-texto. Nós vimos sobre o panorama da carta aos Romanos, conhecemos como ia ser. A semana passada foi uma aula linda, maravilhosa, e eu posso aconselhar você, se você ainda não assistiu, volte lá. Volte nessa aula da semana passada, só em Jesus a salvação, foi uma aula linda. E hoje nós vamos ver o que? Deus nos chama à santidade. Vamos lá então, lição 3, Deus nos chama à santidade, versículo do dia ou versículo chave. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Romanos 6, versículo 22. A referência está em Romanos 6, 19, que diz assim, ó: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas.
Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha que texto lindo, queridos. Verdade aplicada. Ao sermos libertos do domínio do pecado por meio de Cristo, devemos viver como servos de Deus em santificação para alcançar a vida eterna. Então hoje o nosso tema principal será santidade. O que é santidade? Santidade, santificação, nada mais é do que separados do pecado. O que é pecado? É errar o alvo. Ou seja, quando você está em pecado, você não tem o alvo certo, você não vai na salvação, você não vai para Cristo. Mas quando eu vivo em santificação, significa que eu realinhei a minha mira, o meu caminho, e agora estou mirado ao céu, a Cristo, a salvação. Introdução. Com base nos princípios bíblicos, é o Espírito Santo que conduz o homem ao verdadeiro arrependimento, ao libertá-lo do pecado. Olha Romanos 6, versículos 12 ao 18, diz assim, ó: portanto não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia! Texto lindo, maravilhoso, que ele deixa bem claro que não há como servir a dois senhores. Ou servimos a Deus e santificamos, ou servimos a Satanás e vivemos em pecado. Nenhum dos dois trabalham junto. Não podemos viver metade no pecado e metade em santificação. Temos que entender que o arrependimento nos reconcilia com Deus, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Assim, uma vez que não somos mais escravos do pecado, podemos encontrar liberdade em Deus. Amém e amém. Ponto-chave: ao sermos livres do domínio do pecado por meio da fé em Cristo, passamos a viver como servos de Deus. Essa nova condição produz fruto para a santificação, ou seja, o que tudo isso quer dizer? Uma vida que reflete crescimento em santidade, obediência e alinhamento com os valores divinos. Ou seja, não é do dia para a noite, mas ele te dá um fruto, ou seja, vai ser frutificado na tua vida a santificação. Sem santificação, não veremos a Deus. É impossível ter salvação ou vida eterna sem santificação. Primeiro, compreendendo, entendendo a santificação. A santificação é uma condição do salvo, sendo desenvolvida em nós pelo Espírito Santo progressivamente na jornada cristã. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 e 8 diz assim, ó: porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus,
que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, Deus nos chamou para sermos santos, separados, limpos. E isso só acontece quando nós aceitamos ao Senhor como Salvador da nossa vida. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Nós ficamos mais sensíveis ao falar do Espírito Santo, e ele vai nos orientando o que é certo ou o que é errado, porque é o Espírito Santo que nos esclarece, que nos ensina sobre o juízo, o pecado, sobre tudo que vem de errado em nossa vida. Por isso precisamos aceitar o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta, nos ensina, nos chama a atenção a não deixar que o pecado domine o nosso corpo mortal, ou faça com que obedeçamos aos desejos pecaminosos da natureza humana. Romanos 6,12. Portanto, não permitam, é Deus dando uma ordem, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ou seja, tudo que o corpo quer é contra a santidade. Por isso que a Bíblia diz que até a glutonaria, comer em excesso, comer demais, é pecado. A bebedice, beber demais, para você que bebe demais Coca-Cola, olha, saiba que é pecado. Você pode estar cumprindo os mandamentos, mas tem descumprido os mandamentos de Deus contra o corpo, porque o pecado da glutonaria, o pecado da bebedice, o fumar, o embriagar-se, ele te leva a destruir o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque a carne luta contra o Espírito te leva à santidade, mas a carne te leva ao pecado. Há um duplo propósito na santificação. Primeiro, quais são os propósitos da santificação? Preparar, ninguém está preparado, o cristão para a vida eterna e glorificar a Deus no presente. 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Tópico 1.1. O processo de santificação. Então entenda, santificação não é varinha mágica, santificação não é estalar de dedos, santificação tem um processo. É como se nós andássemos com uma placa no peito dizendo, em obras, nos santificando. Hoje eu caio, amanhã eu caio menos, depois eu caio quase nada, até eu me tornar santificado, livre do pecado. Mas isso não indica que eu não vou nunca mais pecar, porque todos pecam. O processo da santificação. O apóstolo Paulo ensina que a santificação é um processo gradativo, que resulta da comunhão com Deus. Ou seja, ele vai devagar com a comunhão com Deus. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 7, capítulo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que é aperfeiçoando? Melhorando, trabalhando, fazendo o processo cada dia melhor. Nesse processo ocorre a transformação de vida do convertido, que passa a viver em conformidade com os preceitos da palavra de Deus. Agora, santificados, não servimos mais ao pecado. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, hoje você é livre do pecado. Você decide pecar ou não. Você decide dar atenção ao pecado ou não. Paulo caminha com prudência no tema, para nos dizer que, nesse processo de santificação, somos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Temos o fruto da santificação e, por fim, a vida eterna. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Ao fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha quantas vezes Deus, na carta aos Romanos, te dá o direito de você ser autoridade agora sobre o teu pecado, de rejeitá-lo, de lançá-lo fora. Até então éramos presos, cativos do pecado, não tínhamos liberdade, mas quando recebemos
o Senhor como Salvador, Ele nos dá autoridade para rejeitar o pecado. Mas entenda, é processo de santificação. Para aquela palavra que falava, para aquelas pessoas que falavam coisas demais erradas, por exemplo, muito pecado, muitas coisas erradas. Você vai ver que com o tempo, com a santificação, os pecados vão diminuindo, até você viver em santificação. Você vai ver que da tua boca não sairá mais palavra torpe. Agora o tópico 1.2, vivendo em santificação. Em 1 Tessalonicenses 4:3, está escrito que a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós lemos ela aqui atrás, né? Mostrando que esse processo é parte do plano divino, ou seja, o plano que Deus fez já tinha santificação. No fim, a santificação culminará na glorificação. Quando na volta de Cristo ou na passagem para a eternidade, o crente for plenamente transformado, livre de toda imperfeição. Olha, primeiro aquele texto que nós já vimos, está aí de novo. A vontade de Deus, não a minha, não a sua, é que nós, sejamos santificados, separados do pecado. Por isso que ele diz, abstenha-se, fique longe da imoralidade sexual. E em 1 João 3:2 ele vai dizer, amados, agora filhos de Deus, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Esse é um convite diário a viver de maneira diferente, confiando que Deus, que começou a boa obra, a completará. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. Ou seja, quem vai completar essa obra é Cristo, é o Espírito Santo em nós. Assim, cada passo nessa jornada é um testemunho da graça que salva e do amor que restaura. Refletindo, a Bíblia nos faz ver que Deus ama os seus filhos e deseja santificá-los, pois sem a santificação não podemos vê-lo. E aí, queridos, tópico primeiro, compreendendo a santificação. Deu para entender que a santificação é um processo e que a vontade de Deus é que nós vivemos em santificação. Conseguiu entender? Até agora essa aula está fluindo, está indo bem? Estou conseguindo transmitir algo precioso para você? Se sim, eu preciso de você, comentando, curtindo, compartilhando, mandando nos grupos, salvando no teu negócio aí, no teu computador celular, me ajuda aí. E vamos então para o tópico 2, a operação santificadora do Espírito Santo. Entenda, sem o Espírito Santo, você não vai se livrar do pecado, porque é o Espírito Santo que te convence do juízo do pecado, é o Espírito Santo que está conosco. As Escrituras Sagradas mencionam a operação santificadora do Espírito Santo na vida do ser humano. Olha 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Ou seja, pela obra santificadora do Espírito Santo. Se está difícil a sua santificação, clame ao Espírito Santo, ele te ajudará. O Espírito Santo não apenas inicia a transformação espiritual, mas também a sustenta, atuando ativamente na vida daqueles que foram redimidos por Cristo. A obra do Espírito Santo é essencial para que o ser humano, limitado por sua natureza pecaminosa, possa crescer em santidade e refletir o caráter de Deus. Se você não vive em santificação, pode ter certeza que o Espírito Santo não vai trabalhar, não vai viver no teu corpo, porque Deus, o Espírito Santo, não vive em templo sujo. Purifique, arrependa-se, peça perdão, o Espírito Santo habita em você e aí ele começa a obra da santificação. Olha o 2.1, o papel do Espírito Santo na santificação. A promessa de Cristo é que seríamos cheios do Espírito Santo. Olha Lucas 24:49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai.
mas fiquem na cidade até serem revestidos, guardados do alto, pelo poder do Espírito Santo, que é o Espírito de santificação. Romanos 1,4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para o bispo Abner Ferreira, o Espírito Santo nos aperfeiçoa a santificação no temor do Senhor. A santificação deve ser progressiva na vida cristã, crescendo, estabelecendo um novo padrão de vida que confronta duramente a natureza pecaminosa que ainda está presente em nós. Ou seja, ainda está em nós. Não pense, queridos, que após aceitar Jesus na tua vida, você está fora de ser tentado pelo pecado. De jeito nenhum, queridos, de jeito nenhum. Pelo contrário, a natureza pecaminosa vai tentar a todo tempo sufocar o Espírito que habita em nós. Então, seja atencioso, preste atenção, queridos, nisso. 2.2. Qual é o papel do Espírito Santo na santificação? Paulo explicou aos crentes romanos que no passado éramos escravos da imoralidade. Ele não colocou aqui, que é um texto grande. Leia isso. Você vai ver muitas coisas aqui, queridos, que às vezes vão até bloquear, sobre homossexualismo, lesbianismo, zoofilia. Leia esse texto. Nós éramos escravos da imoralidade. Agora, pela ação santificadora do Espírito Santo, podemos viver uma vida santa e dedicada a Deus. A santificação começa com a regeneração, um ato sobrenatural pelo qual o Espírito dá nova vida ao coração do pecador. Olha Tito 3,5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O novo nascimento está lá em João 3:3-6, que ele vai àquela de conversa com Nicodemos, que vai dizer assim, ó. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso marca a transição da morte espiritual para a vida em Cristo. A partir desse momento, o Espírito passa a habitar no crente. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Então olha só, a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar, você passa a se tornar um templo do Espírito, estabelecendo a sua presença constante, que nos orienta e convence e transforma. Então talvez, queridos, finalizando o tópico 2, muitas vezes você vai ouvir um não, e não vai querer nem ouvir esse não, e não vai respeitar, mas é o Espírito Santo habitando dentro de você e te orientando: não faça, porque quando você começa a fazer e começa a sujar o templo, começa com práticas pecaminosas, com imoralidade, o Espírito Santo sai de você. Por isso que Davi um dia disse para Deus orando: não tira de mim o teu espírito, porque ele pode sair de você, e sem ele você não vai conseguir santificar-se. Tópico 3 e último, já mereço, né? Ajude-me aí. O propósito da santificação. A santificação é o fruto da graça de Deus. Por meio dela, o crente se afasta da vida de pecado e passa a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E após ser santificado, passa a aborrecer o mal. Olha 12:9. O amor deve ser sincero.
odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Após a santificação, nós passamos a aborrecer o mal. O mal não aceita, por isso que o diabo fica o tempo todo ao nosso derredor tentando, bramando, procurando se você cai em pecado para ele poder te tragar. Cuidado. O propósito da santificação, portanto, qual que é o propósito? Preparar o crente para a plena comunhão com Deus. Entenda, você não consegue ter uma comunhão com Deus se não estiver em santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E não é só quando você morrer, é em tempo presente. Não tem como Deus se associar a você vivendo em práticas pecaminosas. Tem muita gente achando que Deus está tudo bem, está com ele, que Deus é amor, ele em práticas pecaminosas, vivendo adultério, vivendo homossexualismo, vivendo lesbianismo, vivendo imoralidades sexuais. Deus não está com você neste momento, mesmo que ele é amor, mesmo que ele deu o filho dele para você. Tópico 3.1, vivendo para agradar a Deus. Em Cristo somos lavados. Deixa eu ver, que eu acho que nós já vimos, olha lá. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo, santificação, 1 Coríntios 1:2. Vamos lá. E a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor deles e nosso. Ou seja, fomos chamados para viverem santificados e últimos, justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que viver em Cristo, lavados, santificados e justificados. A santificação, porém, é como uma parceria. O Espírito Santo nos fornece o poder, mas nós devemos responder com fé e obediência. Olha que interessante, o Espírito Santo me dá o poder para resistir ao pecado, mas é nós que temos que responder com fé e obediência, acreditar que ele falou, acreditar que aquilo é pecado e obedecer e não fazer. Então é uma parceria. A santificação é uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Ele nos orienta e nos dá força, e nós rejeitamos pela fé e não aceitamos, nos tornamos obedientes. Para quê? Para modificar os feitos da carne pelo Espírito. Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer, vão para o inferno. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão, é vida eterna. É necessário participarmos ativamente desse processo. Não é dormindo, não é esperando que vai cair do sol, mas ativo. Paulo nos exorta a desenvolver a salvação com temor, enquanto Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Filipenses 2:12. Olha só, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês o tanto querer quanto realizar, é de acordo com a boa vontade dele. Isso significa que a santificação não é automática. Exige esforço, disciplina e entrega, embora sejam sustentados pelo poder de Deus. Queridos, e quantos não têm morrido espiritualmente por aceitar Jesus e logo no começo da sua caminhada, cair, não conseguir alcançar a santificação e a igreja rejeitá-lo, condená-lo, julgá-lo? Nosso passo é estar do lado dele ajudando. Caiu, vem cá. É um processo, não é automático, não é do dia para a noite, mas é um processo gradativo, passo a passo. Vamos continuando, partindo para o final. 3.2. O Senhor nos chama à santificação. Santificação é o processo de purificação do pecado. Paulo inicia a carta aos Romanos chamando os crentes de Roma à santificação.
Olha Romanos 1,7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que ele já começa mandando a carta dizendo, olha, foram chamados para a santificação, para sair do pecado. E tem pessoas que dizem que uma vez salvo, sempre salvo, que prega que quando eu aceito Jesus, ele mora dentro de nós e nunca mais eu perco o pecado. Mas Paulo mesmo está dizendo, nós somos chamados para a santificação. Não adianta eu aceitar, crer no Senhor Jesus e viver em pecado que eu não sou salvo. O apóstolo recomenda aos cristãos que se afastem daqueles que não vivem uma vida santa e causam divisões e escândalos contrários à doutrina de Cristo. Olha Romanos 16:17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Em outro lugar, Paulo vai dizer assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, uma laranja podre pode apodrecer todos que estão ao seu redor. Afastem-se. Não tenham vínculo com Deus, não falam das coisas de Deus. Afastem-se. Andar em santidade não significa simplesmente obter a vitória sobre o pecado, preste atenção, mas é ser como Deus, que é santo, explica Martin Lloyd-Jones. Ou seja, não é só receber a vitória sobre o pecado, mas é ser como Deus, que é santo. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Terminado, concluído o primeiro, segundo e terceiro tópico, vamos ver o subsídio para a gente poder ir para a conclusão? Olha o que ajuda o professor, a professora. No Novo Testamento, a santidade também caracteriza a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que Cristo amou a igreja e morreu por ela para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água mediante a palavra. Pedro dirigiu-se à igreja como um povo santo, na linguagem emprestada do Antigo Testamento, separada das nações incrédulas e consagradas ao Senhor. A igreja é uma nação santa. Porém, o Novo Testamento, mais frequentemente, discute a santidade em relação a cristãos individuais. Os crentes em Cristo são frequentemente chamados de santos. Não é porque não cometem pecado, mas é porque significa literalmente os sagrados, os separados. Uma vez que através da fé, Deus justifica os pecadores declarando-os santos diante de seus olhos. Entendeu, queridos? Santos são todos os que são separados para a santificação, libertos do pecado, que tem autoridade sobre o pecado, que consegue controlar o pecado. Conclusão: sem a operação santificadora do Espírito Santo, o esforço humano será insuficiente para vencer o pecado e alcançar a santidade. Talvez você que está assistindo esta aula, seja professor, pastor, que também acontece, está vivendo em pecado e não consegue se livrar do teu pecado. Somente com a santificador, com a ação do santificador, somente com a operação santificadora do Espírito Santo, somente com a ajuda do Espírito Santo, você vai se livrar do pecado. A sua presença ativa, porém gentil, nos guia, consola e fortalece, tornando possível o que nos é impossível. Assim, viver no Espírito é a essência de uma vida santificada e um testemunho vivo do poder transformador de Deus na vida daqueles que Ele, Deus, chama para si. Aleluia. Complementando, em Romanos 12:1, o apóstolo nos orienta a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa dedicar a nossa vida inteira, ações, pensamentos e escolhas a Deus e viver de maneira que o honre. Diferente dos sacrifícios de animais do passado, esse é um sacrifício vivo, ou seja, contínuo, feito com amor e obediência. Santo se refere a um buscar uma vida pura e separada para Deus, e agradável, reflete um coração alinhado à vontade de Deus. O que eu ensinei, a mais forte de toda essa lição,
pela ação santificadora do Espírito Santo, somente pelo poder do Espírito Santo, podemos viver uma vida santa e dedicada a Deus. Se está te faltando firmeza contra os teus pecados, encha-se, busque, embriague-se com o Espírito Santo, pois todo aquele que pede, recebe, é promessa de Deus. Amém? Concluída a aula 3, entenderam? Espero que sim, uma aula maravilhosa. Se você ainda não comentou, se você ainda não está me ajudando, corre lá, me ajuda, coloca o teu comentário, compartilha nas tuas redes sociais. Leonardo, obrigado, meu irmão, por sempre estar compartilhando. Bia, minha esposa, te amo, obrigado por estar sempre compartilhando. Próxima aula, lição 4, a maravilhosa graça de Deus. Texto de referência está em Romanos 1, do versículo 1 ao 6. O versículo chave vai ser: veio porém a lei para que ofensas abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. E a verdade aplicada: a lei revela a gravidade do pecado, mas a graça de Deus, manifesta em Jesus, traz perdão e vida aos que creem. Aleluia, amém e amém. Finalizado a nossa terceira lição, deixa eu ir para lá, a nossa terceira lição do quarto trimestre de 2025, com o tema Estudando a Carta aos Romanos, lição forte, lição maravilhosa. Hoje nós falamos sobre santificação. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha entendido, espero que eu tenha conseguido trazer até você algo que possa te crescer espiritualmente. Não deixe de assistir essas aulas, assista talvez 2 vezes, marque, grife, entenda. Se não entendeu, coloque nos comentários. Se precisar de uma ajuda mais próxima, peça que eu te passe o número do meu WhatsApp. Mas junto vamos crescer em graça e conhecimento. Deus tem muita obra para você, querido. Para você, aluno que é fiel às escolas bíblicas dominicais, professores, Deus tem algo maior para nós. Acredite que a fé vem só por ouvir e ouvir a palavra, que a libertação vem pela palavra, somente na palavra obtenhamos a vida de tudo isso, o conhecimento para a vida eterna. Então, seja forte, seja firme, vamos buscando cada dia mais a palavra de Deus. Espero você na próxima aula, uma aula maravilhosa. Convido você a assistir às aulas da Betel Adulto, também da Conectar Mais Jovens. São aulas edificantes, está falando sobre personagens bíblicos, olha, um melhor que o outro. Olha, a revista dos adolescentes também, com um tema maravilhoso, conhecendo mais a Deus. E quem que não precisa conhecer mais a Deus? Por isso eu preciso de você. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por mais essa aula maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, por estar comigo em todo momento. Tu és santo, agradável e maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa aula magnífica. Coloque essa aula no coração das pessoas, Senhor. Leve esse vídeo a mais e mais lugares. Senhor, Espírito Santo, obrigado por nos convencer do pecado, Senhor Deus meu. Por nos orientar, Senhor Deus meu. Obrigado por sempre nos ajudar nas nossas fraquezas. Continue, Senhor, abrindo portas espirituais para as nossas vidas. Seja conosco não só agora, mas em todos os momentos. Nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Espírito Santo, sem você não somos nada. Em nome de Jesus, amém e amém. Te vejo então na próxima aula. Deus te abençoe.